é crer. O Senhor mesmo disse em sua palavra que tudo é possível àquele que crer. O Senhor se parou diante de um túmulo de um homem morto há 4 dias, Senhor, e disse à irmã dele: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ó Deus, o Senhor não muda, Pai. A tua palavra permanece a mesma, Senhor. Que a fé, Senhor, possa se agigantar nesta noite, Pai, em nosso meio. E que o Senhor possa vir em poder, Senhor, e preencher cada espaço, Senhor, vazio, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, alegres, regozijando, Senhor. Ó Deus precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, Pai, de nossas falhas e nos abençoe, Senhor, conforme a tua vontade perfeita, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos na presença de Deus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Graças a Deus. Que privilégio, irmãos, é nós poder adorar a Deus. É um grande privilégio, irmãos. Nós, como os irmãos sabem, ontem partiu a irmã Assunta, né? Nossa irmã partiu, o Senhor a chamou ao lar. E estivemos ontem à noite ali com a família. Estava o irmão Dirceu também, a irmã Ivone também estiveram ali. Hoje pela manhã, o irmão William trouxe a mensagem ali no culto fúnebre. E o irmão Mauri também esteve ali. E lembrem-se, né, dos familiares, sempre é um momento difícil, né, quando nós temos que dizer adeus a um ente querido. Mas, como é difícil para os que ficam, é um momento glorioso para quem parte com o Senhor, né? Então, ela cumpriu sua jornada aqui, né, irmãos? E nós ainda estamos aqui. E se Deus nos deu uma oportunidade de estarmos aqui e adorar a Deus, sejamos felizes, agradecidos por esse momento. É um privilégio, irmãos. Realmente é um privilégio nós estarmos adorando a Deus. Gostaria de ler a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, versos 5 e 6. Louvado seja Deus. A gente ficou uns quantos dias aí meio sumido da igreja, mas estávamos em companheirismo aí na obra de Deus. Estivemos em São Luís com os irmãos ali. Final de semana passado em Constantina também, no culto ali. E hoje estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Vamos ler então. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Vamos ler o 7 também. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Querido Deus, essa é a tua santa palavra, Senhor. E, meu Deus, agora que temos lido, Senhor, que
que o teu grande Espírito Santo possa vir e falar, vivificar ela em nossos corações, Senhor. Que possamos colher os benefícios da palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Certa vez foi falado que é difícil a gente pregar sem fazer menção ao povo de Israel. Às vezes a gente fala sobre os mais variados assuntos, mas volta e toma Israel como uma referência, como um exemplo. E a Bíblia nos diz que tudo o que aconteceu ao povo de Israel foi como uma sombra, como um exemplo para nós, para os nossos dias. E como todos nós sabemos, e a Bíblia nos ensina, Deus tirou o seu povo de dentro da nação do Egito através de uma mensagem poderosa de um profeta, que o povo observou tudo o que Moisés fazia em nome de Deus, tudo o que ele fazia acontecia. E eles se admiravam de como Deus operava através de Moisés. E ao ver todos os sinais que Deus fazia através de seu servo, o povo desejou seguir Moisés. Porque eles viram, eles reconheceram em Moisés uma liderança, um homem ungido de Deus. Eles viram que Moisés era um ungido de Deus, o escolhido de Deus, ao qual eles haviam orado e esperado por tantos anos. E então eles saíram do Egito sob aquela liderança. E vendo sinais e maravilhas, e disse o profeta, enquanto Deus feria a terra do Egito, Israel estava tendo tempo glorioso naquele lugar chamado Gósen. E o profeta fala, Moisés estendia sua vara, e Deus enviava moscas sobre o Egito. E Deus enviava rãs sobre o Egito. Mas em Gósen não havia um mosquito sequer. Não havia nada, não havia pragas ali onde estava Israel. Porque eles estavam sob uma unção, sob uma proteção de Deus. Aleluia. E aí então eles saíram sob aquela liderança, seguindo a coluna de fogo e seguindo uma mensagem de um profeta, vindicado, ungido, que ninguém poderia sequer questionar o poder que operava através de Moisés, porque era visível aos olhos de todos. Independentemente se Faraó cresce ou não cresce, Deus operava através de Moisés. E eles sentiram na própria pele os juízos de Deus. Mas nós vemos então que Israel saiu e foi na sua jornada. E disse o profeta que depois daquele tempo glorioso, como que comparando com nós, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o Evangelho, tudo é maravilhoso. Todas as pessoas são amáveis. Ele diz, até os pássaros cantam diferente. E é um tempo maravilhoso, irmãos, quando nós nos convertemos e aceitamos a Cristo. Mas logo após aquilo, disse o profeta, veio o tempo das provas, veio o deserto. E deserto é tempo de dificuldade, é tempo de provas. E assim é com cada filho e filha de Deus, quando aceitamos a Cristo, logo em seguida somos provados. A Bíblia diz que Deus prova todo aquele que vem, todo filho que vem a Ele, tem que ser provado. E ali então eles estavam sendo provados por Deus. E ali foi onde aconteceu o problema. Disse o profeta, Deus não saiu da linha, Deus não saiu do caminho. Nem tampouco Moisés saiu do caminho, mas o povo é quem saiu do caminho.
E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas é que se afastam de Deus. São as pessoas que se desviam do caminho. Não é Deus. Deus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E disse o profeta, em Deus não há partes fracas e partes fortes. Ele é todo poderoso. Aleluia, não há sequer uma partezinha fraca em Deus. Se há alguma fraqueza, está em nós. Mas então veja, aí então eles chegaram em um lugar chamado Horebe. Horebe, que significa lugar seco, lugar árido, deserto, lugar de provas. E muitas vezes, irmãos, é a fase em que muitos cristãos se encontram, é num lugar deserto, é num lugar seco, sem vida. E aí então o profeta faz aquela comparação, ele disse, tudo são espinhos. Tudo é espinho. E ele diz, você sabe o que é um espinho? Ele é uma pequena folhinha tenra que foi se enrolando tão apertado que virou um espinho. E ele diz, às vezes é uma alma preciosa. É uma alma preciosa que está ali, mas que ela está seca, ela não recebeu a chuva, a água, não está sendo regada pelo Espírito Santo. Mas se ela alguma vez chegar na presença de Deus, ela pode se tornar uma folhinha verde. A vida pode voltar a fluir. E eu coloquei um pequeno título na mensagem, irmãos. Eu vou falar baseado na mensagem A Sempre Presente Água da Rocha. E um pequeno título. Uma presença constante. Uma presença constante. Amém? Agora, no parágrafo 65 dessa mensagem, o profeta diz o seguinte: e Moisés tinha uma direção que ele ia levar Israel, e seguir então bem do outro lado do Mar Vermelho, bem do outro lado do Jordão, bem dentro da terra prometida, exatamente através do deserto. Não foi Moisés que saiu da linha, não foi Deus que saiu fora da linha. Foi o povo que saiu da linha e que causou o problema. Então pensemos nessas coisas. Moisés, como líder ungido, finalmente, quando ele tinha mostrado ao povo, através de sinais e maravilhas, que Deus sozinho poderia fazer, ele realizou esses sinais e maravilhas diante dos anciãos de Israel e diante de Israel, até que eles ficaram convencidos que este Moisés era ungido, que estava para tirá-los desse país, para aquela terra graciosa que lhes havia sido prometida. Amém? Então vem o tempo penoso, a correção, tempo de santificação. Santificando-se a si mesmo das coisas do mundo, deixando de lado todo o embaraço e o pecado que te rodeia. Você, um homem, teve que parar de fumar, parou de beber, parou com suas idas aos salões de sinuca, todas as suas reuniões noturnas de jogos de baralho, todas aquelas coisas que você teve que santificar a si mesmo delas, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Santificando-se, vocês, mulheres, deixaram seus cabelos crescer, encompridaram seus vestidos e agiram diferente do que vocês eram. Tempo de santificação. Muitas vezes eles rebelaram e voltaram. Bem, aquele não era um filho de Deus. Vejam, um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que aquilo é para o seu bem. Amém? Assim, então, aquele processo de tempo aí foi onde a grande queda veio em Israel. Quando este grande tempo de marcha apressada, então o povo começou a cair de um lado para o outro. E então as suas conversas. E então em suas conversas, bem, desejamos voltar ao Egito.
Agora vamos parar um pouquinho, irmãos. Como alguém em sã consciência, depois de ter vivido tanto tempo em escravidão, sendo judiado pelos capatazes, sendo surrado, sendo escravizado, como alguém em sã consciência, depois de tudo isso, vendo Deus operar, vendo Deus fazer milagres e maravilhas, e ferir a terra do Egito, e livrar Israel, como ainda poderiam desejar voltar para o Egito? Pense nisso, irmãos. Que coisa tremenda isso. Certa vez eu li uma mensagem, não recordo a mensagem agora. O profeta disse: nós estávamos numa condição, irmãos. Ele disse: é como se nós estivéssemos em um lixão, assentados em um lixão. Ali aquela fumaça tóxica subindo ali, da queima daquele lixo, daqueles produtos químicos ali. Essa era a nossa comparação quando nós estávamos no pecado, sob o jugo do pecado. Ele disse: uma pessoa naquela condição, respirando aquela fumaça, e ela tivesse a oportunidade de se levantar dali, e alguém lhe oferecer um bom gole de água fresca, você acha que alguém ainda desejaria voltar a estar assentado naquele monte de lixo? Não, não. Mas Moisés, ou melhor, Israel desejou aquilo. Israel começou a murmurar e dizer: por que nós saímos do Egito? Nós viemos aqui para morrer no deserto. No Egito nós tínhamos o rio Nilo, no Egito nós tínhamos os alhos porós, as cebolas ali. Eles sentiram saudades daquele tempo em que eram escravos. Como pode? Como poderíamos nós voltar atrás depois de tudo que temos visto Deus fazer por nós, irmãos? Aleluia! Depois, como aquela velha história que certa vez eu ouvi alguém contar, não me recordo quem, mas diz que um homem aceitou a Jesus, e ele era um bêbado. Ele andava nos bares bebendo cachaça por ali com seus companheiros. E aí então diz que um dia ele estava passando na rua, ele se converteu a Cristo. E ele estava passando na rua, perto do bar, assim pela frente do bar, e diz que alguns dos seus ex-companheiros começaram a gritar: ei, fulano, vem aqui, entra aqui, vamos tomar um gole. Você se converteu a Cristo, vem aqui, faz um milagre para nós. Jesus transformou a água em vinho, vem aqui, transforma um pouco de bebida para nós também. Aí então diz que aquele irmão, diz que ele olhou, ele disse: sabe de uma coisa? Na minha vida, Jesus fez muito mais do que transformar a água em vinho. Ele transformou a bebida que eu bebia em leite para minhas crianças. Irmãos, isso é um coração agradecido de alguém que sabe o que Deus fez por ele. Nunca mais uma pessoa assim vai querer voltar atrás. Aleluia. Agora, veja, quando aquele tempo de marcha apressada, então o povo começou a cair de um lado para o outro. Então, em suas conversas, desejamos voltar ao Egito? Nossas almas detestam este pão leve. Em outras palavras, se eu tomasse historicamente agora, isto o que eles disseram. Agora, no dia moderno, isto seria: toda quarta-feira à noite, reunião de oração, todo domingo de manhã, voltar à igreja. O que ouvimos? A mesma coisa. O pregador se levanta e prega, hinos, volta. Vejam, então, você está indo como uma linha de dever, apenas como uma obrigação. Você não é um adorador se você fizer isso. Um adorador vai lá para adorar. Amém? Quantos estão aqui para adorar nessa noite? Aleluia! Um adorador vai lá para adorar, para se expressar diante do seu Deus, para louvar a Deus por sua bondade. Aleluia! Louvado seja Deus!
Para cada palavra ele se firma sobre ela. Aleluia. Não apenas para adorá-lo, mas para cada palavra que sai desse púlpito, você se firma sobre ela. Aleluia. Simplesmente como um caso de amor. Se você estava saindo como uma moça, vamos supor, porque você sabia que era um dever, ou você vai com um rapaz quando você é jovem, mamãe quer que eu ande com esse rapaz, mas eu simplesmente não posso suportá-lo. Você não obtém nada dele vindo ver você. Ou se isso for da mesma forma acerca da garota com o rapaz, ou o rapaz com a moça, você vai com ela, ela aborrece você. Mamãe quer que você ande com ela, porque ela é do tipo de garota que mamãe gosta. Vejam, isto aborrece você, nenhum caso de amor. Porém, você não se importa, você não quer se assear, você não quer vê-la. Então essa é a mesma coisa quando você, por que ele prega tão demorado? Ou o que a respeito de toda essa coisa e tudo, vem, você não está em amor. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhes advertiu esta manhã, veja, firmando-se em cada palavra, aquilo pode ser o que ele tem falado a você, firme-se. Esta é a vida eterna, toda a palavra de Deus é uma alegria ir à igreja. Vocês concordam? É uma alegria ir à igreja. Aleluia. Sob qualquer circunstância, se estiver quente, frio, indiferente, se o povo é barulhento, resmungão, ou o que quer que eles estejam fazendo, é ainda uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja. Aleluia. Esses dias estive em Maximiliano, a pedido do pastor Ariel, e nós temos a irmãzinha, a irmã Gimbraína, os irmãos que conhecem, o irmão William, os demais irmãos que estiveram ali conhecem a irmã Gimbraína. Ela mora em Machadinho. E a gente vai até Machadinho, busca ela para o culto e depois leva ela de volta. E eu estava voltando, levando ela de volta para casa depois do culto. E eu perguntei para ela, irmã, a senhora conseguiu entender a mensagem? Conseguiu compreender a mensagem? Ela disse, irmão, sim. Ela disse, é a coisa mais maravilhosa que existe, é ouvir a palavra de Deus. Ela disse, eu nunca consegui aprender a ler e escrever, irmão. Eu não sei nem escrever meu nome, mas tem uma coisa que eu amo, é ouvir a palavra. Ô, irmãos, se tem uma coisa que vale a pena é isso, irmãos. Sabe, não importa o cansaço, seja o que for, vale a pena você ouvir a pessoa dizer isso, que ama a palavra. E eu creio que estamos aqui entre pessoas que amam a palavra. Aleluia. É isso que tem nos sustentado, irmãos. Quantos anos de caminhada, irmão Mauri, quantos anos, 30 anos quase de caminhada, irmão André Santinho. Cada um aqui, irmãos, com histórias, com vida, cada um de nós com as nossas próprias histórias. Mas o que tem nos sustentado é a palavra. Não é teologia, não é emoção, porque a emoção vem e passa. Você acha que a emoção vai te sustentar 20, 30 anos na caminhada? Não. É a palavra que te sustenta. Aleluia. Mas você tem que amar essa palavra, estar em amor com Cristo. Mas vamos adiante aqui. Aleluia. Veja. Mas eles começaram a reclamar. O povo começou a reclamar de Moisés. E a reclamar de Deus, irmãos. E o profeta disse, o motivo é porque os seus corações não estavam preparados para a jornada. Eles não estavam preparados para a jornada. E aí então eles estavam falando contra Deus e contra Moisés. Deus e seu líder. Quem é o líder da igreja hoje? O Espírito Santo.
Jesus disse: eu enviarei um Consolador, rogarei ao Pai, e Ele enviará um Consolador, o Espírito de verdade, e Ele vos guiará em toda a verdade. Sabemos que existem os ministérios, isso a gente respeita, não ignora, o ministério, o pastor, enfim, mas o grande líder da igreja é o Espírito Santo. Ele lidera o pastor, e o pastor, por inspiração, traz a mensagem e vai guiando o povo. Amém? Assim nós cremos, né, irmãos? Aleluia. Agora, quando chegamos a um lugar dizendo: eu não sei se a palavra diz isto ou não, eu não sei a respeito do Espírito Santo, eu estou um pouquinho céptico daquilo. Eu conheço outros que não, bem, vá para o Egito, venha. Porém, se você estiver realmente determinado a permanecer na estrada, permaneça exatamente com o líder, o Espírito Santo. Fique exatamente com a palavra e você permanece com o Espírito. Isto te manterá na palavra, correto. Isto te conduzirá diretamente ao longo da linha, a vereda da palavra. Não tenha medo dela. Ela não prejudicará em nada. Ela apenas te ajudará se você estiver prejudicado. Ela sarará os feridos. Amém. Aleluia. Pode haver algum coração ferido nessa noite, mas a palavra, ela tem o poder para sarar o seu coração ferido. Aleluia. O Espírito Santo curará. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas aí então eles chegaram em Horebe. E quando eles chegaram naquele lugar seco, irmãos, ali, Deus se desanimou com o povo. O profeta usa exatamente essa expressão, essa palavra. Deus se desanimou com o povo. E aí então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, toma a tua vara e passa adiante. Aquilo que nós lemos aqui. E aí então o profeta disse que aquela vara era a vara dos julgamentos de Deus. Era a vara com que Deus havia julgado a nação do Egito. Havia trazido as pragas, aquela vara era o julgamento de Deus. E aí então, quando Deus disse para Moisés: toma esta vara e vai e fere a rocha. E a rocha dará água, e eles beberão da água. Aquilo ali, disse o profeta, aquilo ali, irmãos, foi um tipo maravilhoso. Aquilo foi algo maravilhoso. Por quê? A vara, ela estava mostrando, Deus enrolou os pecados do povo sobre aquela vara. E a vara seria para ferir o povo, mas ao invés de ferir as pessoas, Deus escolheu ferir a rocha. E diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que aquela rocha era Cristo. Deus poderia nos ferir a nós por nossos pecados, por nossas reclamações, por nossas fraquezas, nossas misérias. Mas ao invés de nos ferir, Deus escolheu ferir o seu próprio Filho. Ah, irmãos, e disse o profeta, aquele lugar seco no deserto, quando aquela rocha foi ferida, ali virou um calvário. Aleluia! Aquele lugar seco, sem vida, virou um calvário, onde poderia jorrar fonte de água viva. Aleluia! E quando Cristo foi ferido, saiu água, saiu o Espírito dele, saiu vida dele para nós, para um povo moribundo que estava morrendo em pecados. A Bíblia nos diz, um povo que estava sentado em densas trevas, raiou uma grande luz. Uma grande luz raiou. Aleluia. Oh, e aquele lugar seco,
aquele lugar sem vida, aquele homem, aquela mulher separada de Deus, com uma vida toda destruída, estragada pelo mundo. Quando aquela rocha foi ferida, quando Deus feriu seu filho no Calvário, então vem uma nova vida ali, irmãos. Uma nova vida ressurge, irmãos. E esse Deus não mudou, irmãos. Não importa a condição. Esses dias eu estava falando no rádio ali em Maximiliano, eu disse, não importa a sua condição, para as pessoas que estão nos acompanhando também na transmissão. Talvez você tenha estado numa condição terrível, de pecado, de miséria, de doença, seja qual for o seu estado. Há um poder de Deus ainda que restaura vidas. Aleluia. Este lugar árido tornou-se um calvário. E lá Deus disse a Moisés, ele disse, pegue a vara e os anciãos e prossiga. Eu estarei na rocha diante de você. E esta rocha era Cristo. E Moisés, com a vara que ele tinha trazido julgamento à nação de Israel, pegou esta mesma vara e feriu os julgamentos de Deus sobre a rocha. Ele levou os pecados do povo sobre esta vara. E o que disse Isaías no capítulo 53? Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos. Meu Deus, irmãos. Isso não são frases de efeito, isso não é historinha, irmãos. Isso não é uma ficção, algo que alguém inventou ali e saiu contando essa história. Isso é a mais pura verdade de Deus. Aleluia. Vem, a qual ele deveria ferir as pessoas, ao invés de ferir as pessoas, ele feriu a rocha. E a rocha, através da obra de Deus, trouxe salvação, trouxe água a um povo que perecia. Ela trouxe vida a um povo moribundo. E é isto foi o que Deus fez, tomando seu cetro de uma vara de julgamento e enrolando os meus pecados e os seus pecados em torno dessa vara, quando ela deveria nos ter ferido, porém ela feriu a Cristo e dele jorrou água, as quais significam Espírito. O Espírito Santo veio dele para nos dar vida. Agora, nós temos vida eterna. Amém? Você crê? Agora mesmo nós temos vida eterna. Não que você vai ter vida eterna, mas agora, nesse exato momento, assentado aí, você tem vida eterna. São João 5:24 nos diz isso. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não terá, mas tem vida eterna. Aleluia. Eu tenho visto tantos desenhos intelectuais desta rocha. Eu vi um dos mais críticos, há não muito tempo, até onde havia uma pequena rocha posicionada no topo de um monte. E Moisés estava suposto a ferir esta rocha. E Israel estava lá embaixo com uma xícara de chá, pegando um gole, tirando um pouco do que caiu desta rocha. Agora isto é simplesmente a ideia de alguém. Mas quando esta rocha produziu suas águas, haviam mais de 2 milhões de pessoas, irmãos, ao lado de bois, camelos, e todos beberem tonéis de águas dela. Ela era uma torrente que saía de lá. Aleluia! Esta é a mesma maneira que eles tentam fazer Cristo, o Espírito Santo hoje. Isto é simplesmente uma pequena aspersão. Vejam, simplesmente o suficiente para te fazer crer que existe um Deus. Não é assim. Não é um pouquinho de fé apenas para fazer você crer que tem um Deus.
Não, Senhor, as pessoas têm medo disso. Isto é uma abundância de água. Davi disse: meu cálice transborda. Aleluia. Deus não é um Deus miserável. Não é só um pouquinho. É abundância, irmãos. É abundância de água, é abundância de vida, de bênçãos. As pessoas têm medo disto. Algumas pessoas dizem: bem, eu estou simplesmente um pouco receoso se farei isto ou aquilo. Ou se eu fui um tanto profundo, eu posso mostrar a vocês alguém que foi mais além, eles dizem. E se torna um fanático, o profeta quer dizer. Mas veja, não tenha medo disso. Não tenha medo da abundância do Espírito Santo. Agora nós concluímos que este calvário que eles tiveram e as águas de vida jorravam para o povo. Agora algumas pessoas têm sobre os seus corações e mente que Israel bebeu e eles prepararam os camelos e suas cordas sobre os cavalos e assim por diante. E levaram suas crianças e viajaram para algum lugar a mais e deixaram a rocha lá jorrando. Isso está errado. Aquela rocha os seguiu. E aquela água os seguiu. 1 Coríntios capítulo 10, eu creio, você pode encontrar isso, que aquela rocha seguiu Israel, onde quer que eles fossem aquele dia, daquele dia em diante, a rocha ia com eles, e as águas os seguiam. Aonde quer que eles iam, daquele dia em diante, a rocha ia com eles, irmãos. A água ia com eles. E o que foi que Jesus disse? Nunca vos deixarei, nem vos desampararei, mas estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Aleluia. Oh, irmãos, eu estava ali pensando, ouvindo o irmão falar ali hoje, ali no funeral da irmã Sunta. 84 anos de vida, 84 anos, mas um dia ela fez uma decisão gloriosa, e daquele dia em diante, ela tinha alguém, uma presença constante ao seu lado, e cada um de nós tem uma presença constante, e a nossa irmã chegou ao fim de sua jornada, e na hora mais crucial, no momento de partir dessa vida, ali estava a rocha, ali estava a presença constante de Deus. Que Deus nos ajude a cada um de nós caminhar, seguir, estar sempre sabendo que há uma presença constante de Deus. Não importa os lugares áridos por onde passamos, mas há uma rocha jorrando água. Há um Deus que nos acompanha. Ele disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia, louvado seja Deus. Que belo tipo, uma bela segurança, uma âncora para o crente hoje, que sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela água que certa vez jorrou no Calvário, vai conosco onde quer que estejamos. Oh, que coisa! Não volta a um certo lugar e diz: bem, tivemos água anteontem lá, nós temos água hoje. Bem aqui, porque aquela rocha era Cristo, e Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, aquela rocha seguia Israel. Eles jamais seguiam a rocha, porém a rocha os seguia. E disse o profeta: é o homem que deixa Deus. Não é Deus quem abandona o homem, é o homem que se afasta de Deus. Veja, mas também por outro lado, não é o homem que busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Aleluia. Mais um pouquinho aqui. E a rocha e a água o seguiam. Deus tomou os julgamentos do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Vocês observaram? Havia uma fenda na rocha, desde então. A rocha tinha uma fenda nela,
onde Moisés a feriu. E Cristo tinha uma chaga quando ele foi ferido. Ele foi ferido por nossas transgressões e com as suas pisaduras fomos sarados. Daquela vida vieram águas de vida, de nós que nós tanto apreciamos hoje. Agora, a fim de obtermos esta vida, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. No livro de Apocalipse, quando João teve aquela visão, que ele viu andando entre os 7 castiçais. Na mensagem, nas eras da igreja, o profeta disse, ali era Cristo andando no meio da sua igreja. Andando com a sua igreja. Ele disse, mostrando que ele não é apenas salvador, mas que ele é sustentador da sua igreja. Sustentador, irmãos. O que é que sustenta? É algo que te segura de pé, que te leva adiante. É Cristo. Aleluia. Mas lembre-se, a rocha jamais deixou Israel. Israel deixou a rocha. Eles esqueceram a rocha, estando com eles o tempo todo. Ela estava bem ali, ia exatamente com eles para o fim da estrada. Ela os seguia. Ela não estava fora do alcance de falar. Ela não estava fora do alcance de ouvir. Ou ela não estava fora do alcance da vista. Sempre perto, sempre uma presença constante. E nem é Cristo com a igreja hoje. Ele não está fora do alcance de falar. O que você precisa nessa noite? Ele não está tão longe que ele não possa ouvir a tua voz. Aleluia. Alguns de vocês, falando para uma audiência ampla nessa noite, talvez alguém que me ouve na transmissão, alguns de vocês têm apostatado e feito o que é errado, e vocês perderam aquela alegria, e sua água deixou de fluir. Ele ainda está à distância de falar a você. Ele te segue, ele conhece cada movimento que você faz, e tudo que você faz, ele está desejando te ouvir chamá-lo à cena. Oh, irmãos, meu Deus, que coisa, irmãos, isso emociona meu coração. Meu Deus, como pode? Que amor incomparável, incompreensível o amor de Deus. Não importa o quão apostatado alguém possa estar, ele ainda deseja ouvir você falar. Ele ainda está a uma distância que pode ouvir a sua voz. Ele está a uma distância que ele pode ser ouvido também. Basta abrir o coração, abrir sua alma para ouvir sua voz. Ele está desejando te ouvir chamá-lo à cena. Aleluia. Pense nisso, apenas dê asas à sua imaginação. É como Deus observando a pessoa ali naquela condição, e ele ali desejando, tomara que ele me chame. É hoje que ele vai me chamar à cena. Espere mais um pouquinho, ele vai me chamar agora, ele vai orar, ele vai pedir para mim entrar em cena. Ele está desejando ser chamado, irmãos. É como o profeta diz, Deus está mais desejoso de nos dar o Espírito Santo do que nós estamos dispostos a receber. Uma presença constante, constante. Não é que ele vai e volta, mas ele permanece. Meu Deus, ele permanece. E este grande movimento pentecostal hoje, Deus está esperando que você o chame em cena. Você não está fora do alcance de falar com Ele. Apesar de termos errado e pecado, e voltado nossas costas para Ele, e feito coisas que não devíamos fazer, mas ainda Ele está conosco. Meu Deus, aleluia.
Você não sente vontade de glorificar esse Deus, irmãos? Apesar de todos os nossos fracassos, irmãos. O profeta disse: se um anjo viesse aqui pregar o evangelho nessa noite, a primeira coisa que ele faria, ele sacaria de sua espada e mataria cada um de nós, porque ele não conheceu o pecado, ele não sabe o que é pecado. Mas aí então Deus incumbiu homens cheio de falhas, cheio de fraqueza, cheio de misérias, mas alcançados pela misericórdia, alcançados pela graça, que sabe o que é estar perdido e ser achado, irmãos, para vir aqui falar para um povo cheio de fraqueza também, que existe um Deus rico em misericórdia, que tem um Deus presente em nossas vidas, uma presença constante, que não importa as nossas misérias, irmãos, é uma presença constante, a sempre presente água da rocha, aleluia. E não precisava o povo chegar ali e ferir de novo a rocha, não, era só falar. Aleluia, tudo que você precisa é falar a rocha nessa noite, falar com Cristo, abrir o seu coração, conte a Ele. Muitas vezes, irmãos, faz falta alguém, um amigo, alguém que a gente possa chegar e contar tudo aquilo que a gente precisa. Às vezes falta um amigo de confiança, alguém que você sabe que você pode contar para ele e que ele vai te entender, que ele não vai te julgar, que ele não vai te condenar, mas que ele vai compreender você. Às vezes faz falta um amigo assim. Mas como vocês cantaram ali no culto, agora no começo ali, ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele está sempre presente. Há sempre presente a água da rocha. Aleluia. Creio que foi o escritor aos Hebreus que disse, se não me falha a memória, disse: cuide para que nunca haja em vós um coração mau, para se afastar do Deus vivo. Mas está vendo? Mesmo quando nos afastamos, Ele está sempre presente. Amém? Você quer se levantar em pé, você quer adorar esse Deus, quer agradecer a Ele por sua presença constante ao seu lado. Você deseja louvá-lo nessa noite? Levante suas mãos, adore a Ele. Não estamos seguindo protocolos, não estamos seguindo regras impostas aqui. Tenha liberdade diante de Deus, adore a Ele, fale, abra o seu coração, adore com tudo que há em você. Talvez você deseja contar para Ele algo que tem te incomodado. Abra o seu coração para Cristo. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor Deus poderoso, em Tua presença, Senhor, nós estamos, Pai, nesta hora, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem que o Senhor tem nos enviado, Pai. Ó Deus, quem poderia, Senhor, trazer uma mensagem assim, senão um profeta, Pai? Ó Deus, quem poderia olhar, Senhor, para esses acontecimentos no Antigo Testamento e fazer, Senhor, um elo com a nossa vida, Pai, nesse dia em que estamos vivendo, Senhor, se não fosse um profeta, Pai? Ó Deus, e nós te agradecemos, Senhor, por ter nos enviado o Teu profeta. Ó Deus, aonde estaríamos nós nessa hora se não fosse, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, ter enviado, Pai, uma mensagem
para nos guiar, Senhor, no teu caminho. Oh Deus, mas muito mais do que isso, Senhor, tem sido a tua presença ao nosso lado, Pai. Em cada passo do caminho, Senhor, em cada fase que atravessamos, Senhor, nas fases boas, na abundância, mas nas horas de escassez, de tristeza, de dor, Senhor, nas horas difíceis da vida, Senhor, nós sabemos, podemos saber que o Senhor é uma presença constante ao nosso lado, Pai. Oh Deus, anima o coração do teu povo, Senhor, anima o coração da tua igreja, Senhor, que eles possam ser felizes, Senhor, possam ter alegria, gozo em seus corações, Pai, e beber desta água da rocha, Senhor, e viver, Senhor Deus, para Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, com nossas cabeças inclinadas enquanto oramos. O irmão Osmar pede oração em favor de seu irmão e de sua mãe que não estão bem de saúde. Oração em favor de Nelita, que está com problema grave nas pernas. Para Deus não existe problema grave. Vamos orar por essas pessoas. Também vamos orar em favor da minha esposa, Adriana, está de aniversário hoje. Que Deus a abençoe, que a graça do Senhor seja contigo todos os dias de sua vida. Senhor Deus, aqui estão, Pai, esses pedidos de oração neste caderno, Senhor, representando, Senhor, a necessidade dessas pessoas, o irmão e a mãe do irmão Osmar, Senhor. Deus, o Senhor conhece suas necessidades, Pai, e o Senhor é poderoso para alcançar eles nesta hora, Senhor, e tocar em suas vidas, Pai, com cura, com libertação, com bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos, Senhor, intercedemos por eles, Pai, para que o Senhor faça uma obra em suas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também em favor de Nelita, que tem mandado o seu pedido de oração por este problema grave em suas pernas, Senhor. Nós não sabemos o que é, Senhor, se é trombose, são varizes, seja o que for, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, juntamente com a Tua igreja, Senhor, eu oro nesta hora e repreendo, Senhor, todo o mal, toda enfermidade, todo espírito de doença, Senhor, saia desta vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ela seja curada para a Tua glória. Senhor, também oro em favor da minha esposa, Adriana, que está de aniversário, Senhor, que o Senhor abençoe sua vida, Pai. Acrescente anos de vida para ela, Senhor, saúde, alegria do Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor possa conduzi-la no teu caminho, Pai, até o dia de sua vinda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim abençoe a cada um dos teus filhos nesta hora, Senhor, que possamos retornar aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja Deus. Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um até amanhã, se assim Deus nos permitir. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar.